Senhor, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom estarmos juntos outra vez nesse encerramento de trimestre da Escola Bíblica Dominical, sala juvenis, com idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade, essa faixa onde sabemos que as angústias, as dificuldades, o assédio do mundo é muito intenso na vida desses jovens, né? E nós, juntamente com a ADC Educacional, com o Departamento de Escola Bíblica Dominical e com a Assembleia de Deus de Criciúma, estamos juntos, imbuídos do mesmo pensamento de levar à frente a santa palavra de Deus para dar ferramenta, subsídios para que esses jovens possam enfrentar com galhardia as dificuldades que lhes são impostas pelo mundo secular. Dito isso, vamos direto à nossa lição de hoje, né, onde estamos trabalhando e encerrando o segundo trimestre do ano de 2023, que tem sobre o título geral, o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus, né? E interessante, amados, que essas perguntas, essas respostas, essas afirmativas estão contidas nos títulos das lições que estudamos nesse trimestre. Então, um breve resumo de tudo que nós discutimos, você pode fazer na tua introdutória dessa lição de número 13. Por exemplo, o que Cristo fez por nós? Olha só, os títulos da lição já diz que Ele nos amou, se fez carne e nos amou. Ele foi sacrificado, morto por meu e pelo teu pecado, venceu a morte. E ainda tem o que Ele pode fazer, Ele pode nos transformar, Ele tem poder sobre demônios e Ele tem poder sobre as doenças. Só aqui já responde a primeira parte, né? O que Cristo fez por nós. Então você veja que o título da lição está muito bem coeso, muito dentro do contexto das lições do trimestre. E aí vem a segunda parte. O que podemos fazer pelo reino de Deus? E essa parte da lição, que a partir da lição de número 7 até de número 13, ela é aquela que eu já falei para você, todos os títulos começam com o posso. Posso cumprir a vontade dele, que é o da lição 13. Ele diz, posso orar e jejuar, posso perdoar e amar. Tudo isso, né, a partir da lição de número 7, são respostas a essa pergunta, ou uma confirmação dessa afirmativa. Podemos fazer o que pelo reino de Deus, né? Então, você veja que a lição por si só, ela se resume. As 13 lições do trimestre, ela dá um resumo e uma resposta extremamente coerente e completa sobre o tópico da lição do trimestre. Então, a partir dali, nós sabemos o que podemos fazer pelo reino de Deus, o que podemos fazer pelo reino de Cristo, o que podemos fazer para adentrar ao reino celestial. Esses postos aqui que nós estudamos, a partir da lição de 7, muito importante para que nós possamos realmente cumprir a vontade de Deus. Então, você pode dar um breve resumo da lição do trimestre, trabalhando apenas os títulos das lições que você estudou. Muito interessante, o nosso autor foi bem abençoado, ele foi muito feliz quando ele fez aquele título geral e compartilhou com os títulos específicos da semana. Agora sim, né, depois de tudo comentado, vamos à lição propriamente dita, a lição de hoje. Posso cumprir a vontade dele. Essa lição está prevista para ser exibida no dia 25 de junho do ano de 2023, certamente você já está pronto para iniciar o terceiro trimestre. E olha como o tempo passa rápido, nós já estamos chegando na metade do ano. Temos que estar pronto a toda hora, a todo instante, para que venha o dia do arrebatamento. Eu pessoalmente creio muito no arrebatamento e desejo que ele venha, porque quanto mais cedo vier o arrebatamento, menos almas se perderão. Quanto mais cedo chegar esse dia maravilhoso, mais pessoas irão assunto aos céus comigo e com você. Posso cumprir a vontade dele. Esse é o título da última lição, né? E é um título bem generoso. Posso cumprir a vontade dele? Tanto pode ser uma afirmativa quanto uma interrogação. Ali ele faz uma afirmativa, ele dá um ponto. Então, quando você diz, posso cumprir a vontade dele? Pode. Posso cumprir também perguntando? Pode. Como? E é o que nós vamos descobrir nessa lição de encerramento. Apesar do nosso conhecimento sobre como fazer essa vontade de Deus, já está bem sedimentado a partir da lição que nós estudamos de número 1 desse trimestre.
Então vamos lá, posso cumprir a vontade de Deus? A primeira pergunta, qual é a vontade de Deus, meu querido? O que é que Deus quer com a humanidade? A vontade de Deus é tão somente que eu e você sejamos salvos. A partir daí, é com você fazer o uso do teu livre-arbítrio e concretizar, pôr em prática essa vontade de Deus para a nossa vida. Então, a vontade de Deus é que eu e você sejamos salvos, é que a humanidade seja salva e, para tanto, nós temos que passar pelo processo de obediência, nós temos que passar pelo processo de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, isso é pôr em prática, é obedecer. Então, somente isso, é ser sábio obedecendo aquilo que diz as Sagradas Escrituras. Seguindo em frente, agora vamos sim para a leitura bíblica em sala, ou em casa, desculpa, que é aquela leitura que ela nos dá toda a perspectiva do que nós iremos discutir dentro da lição de hoje, ela nos dá toda essa visão panorâmica do que nós trabalharemos na lição de hoje, que é a lição de encerramento. Quiçá você possa ter feito e fazer uma confraternização de encerramento com a família EBD, né? Que a EBD, sim, é uma grande família. Segunda-feira, sugere o nosso autor, Romanos, capítulo 12, versículo 2, e ele subtrai a seguinte ideia: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, nada mais verdadeiro do que isso. No entanto, você, para realizar essa vontade, para atender esse objetivo de Deus para contigo, para comigo, para com a humanidade, nós temos que ser transformados através de Cristo Jesus. A transformação e a renovação em Cristo é que nos permite entender e realizar a vontade de Deus. Terça-feira encontra-se em 1 João, capítulo 2, versículo 17, o que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, quando você vai estudar no versículo, você vai dizer que ele se afasta do mundo, ele se santifica, entendendo que santificar-se é voltar a um estado de pureza, ou seja, o mais puro que eu posso me tornar enquanto ser humano pecador, é isso que faz com que eu realize e concretize a vontade de Deus, é voltar a esse processo de santificação, é ser separado, excluído do mundo. Salmos, capítulo 37, versículo 3, é o que sugere o nosso autor para quarta-feira, e ele subtrai o seguinte pensamento: espere no Senhor e cumpra a sua vontade. Isso traduz que você tem que ter esperança, que você tem que esperar com confiança e que a vontade de Deus se realizará na minha e na tua vida. Não esquecendo que você tem que fazer a sua parte, praticar, obedecer, conhecer. Sexta-feira encontra-se em Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz o nosso autor, que ele subtrai a ideia: seja feita a vontade de Deus, né? E isso nós podemos realizar, ajudar essa vontade a se concretizar através da oração, né? Através da prática, através da obediência e submissão a Deus. Então, isso vai fazer com que a vontade de Deus se realize na minha e na tua vida. Sábado, encontra-se em Salmo 143, versículo 10, que diz assim, o nosso autor: aprendendo a fazer a vontade de Deus. E como é que você faz a vontade de Deus? Orando, jejuando, principalmente, já falamos isso, praticando aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus nos ensina, aquele segmento, aquela direção que está contido na Sagrada Escritura. Vamos lendo a Bíblia e vamos percebendo o que Deus quer sobre a humanidade, sobre mim, sobre você. Isso é a vontade de Deus. Então, nós podemos orar e pedir para que Deus nos mostre, nos direcione a realizar qual a sua vontade. Vamos agora ao objetivo da nossa lição, que é explicar o convite de Jesus para nós, mostrar que é preciso ouvir e obedecer ao convite de Jesus, fundamental, né? E compreender que podemos discernir a voz de Deus, também é muito interessante. Nós podemos saber quando Deus está falando com você. Lembrando que esses objetivos são específicos do professor. Você deve preparar uma aula para que quando o teu aluno saia, ele saia sabendo responder essas 3 perguntas ou sabendo confirmar essas 3 afirmativas. Seguindo em frente, agora vamos ao nosso chamado texto bíblico, o texto áureo, que diz assim: e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E olha só, eu e você
também somos pescadores de homens. Por que Deus se referiu a Pedro como pescador, que ele iria fazê-lo pescador de homens? É porque ele iria ser uma pessoa influenciadora, uma pessoa capaz de, através de Cristo Jesus, mudar o caráter e o pensamento dos outros. Não é que eu vou mudar o caráter, é que Cristo me usa para influenciar e mostrar esse Cristo Jesus poderoso, magnânimo, longânimo, perdoador aos outros homens. Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com você. Alguém mostrou Cristo Jesus para você, alguém apresentou, alguém influenciou, alguém foi um pescador. E é isso que você pode ser, um agente influenciador, um pescador de homens, um pescador de pessoas necessitadas de ouvir falar de Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe, também gosto muito de sugerir que você trabalhe fortemente essa lição, não precisa ler, aliás, precisa ler, mas não precisa debater todos os versículos, você pode fazer um grande resumo. E aqui, quando você vai no capítulo 1, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E o que é que acontece isso aqui? Isso mostra claramente o povo procurando a Cristo. Lá, no versículo 7, disseram assim, e fizeram sinais aos companheiros que estavam do outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase um foi a pique. Isso aqui se trata de compartilhar. Olha só, buscar o amor de Cristo, compartilhar as bênçãos de Cristo. E lá no 9 diz, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Aqui ele reconhece o seu pecado e parte para o arrependimento. Esses versículos sugeridos para essa última lição nos mostram claramente a busca por Cristo, o compartilhamento das bênçãos e principalmente o arrependimento, né? Aceitar que você é pecador e mudar de vida para que você mude a sua história e através da sua história você influencie outros a mudar também a sua história. Então, isso é a mensagem central. Já falando de como nós, hoje aqui na era moderna, podemos fazer para nos aproximarmos de Cristo. Então, perceba bem que tanto a lição bíblica em classe, quanto a lição bíblica em casa, são temas, são versículos altamente importantes para que a gente entenda, para que nós possamos entender o que está contido dentro da lição de hoje. Então, nós vimos aqui claramente, o nosso autor fala assim, olha, há momentos em que parece que não conseguimos entender sua vontade, ou seja, a vontade de Cristo em nossas vidas. E lá na frente ele diz, mas o Senhor pode revelar a sua vontade e direção. E realmente acontece isso, tem horas que nós ficamos confusos e não entendemos a vontade de Cristo. Por quê? Porque o nosso lado humano quer sempre dar respostas para o nosso relacionamento com Cristo. No entanto, ele, através da oração, através do jejum, da submissão, ele próprio, o próprio Cristo, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, pode nos mostrar qual é a vontade dele na minha e na tua vida. Basta você se entregar. O nosso autor é muito feliz quando ele faz essas duas considerações. Tem momentos que não entendemos, que não conseguimos compreender ou ouvir a vontade de Deus, mas Deus pode se manifestar e nos mostrar qual a sua vontade. Para tanto, basta que eu aceite a Cristo Jesus, que eu pratique o que está contido nas Escrituras e que eu abra meu coração, que eu vou ouvi-lo e principalmente entendê-lo, né? Porque muitos escutam, muitos entendem, mas muitos não põem em prática. Então, escutar, entender e pôr em prática a vontade de Deus, a voz de Deus na minha e na tua vida. Agora sim, vamos direto para a nossa lição de hoje, o convite de Jesus, né? Jesus chamou a 12 pessoas comuns, né? Pescadores, coletores. Então, Deus chamou 12 pessoas comuns para fazer parte do seu seleto grupo de pescadores, de agentes influenciadores, de agentes conquistadores de almas para Cristo. Ele chamou 12 pessoas nesse universo tão grande que ele convivia na época, para que pudessem pôr em prática a sua palavra e ir adiante levando o Evangelho de Cristo, ou seja, a boa notícia de que Cristo estava ali, estava aqui na terra para salvar os condenados. Então, Jesus chama esses 12
e a partir dali começa, né, a grande aventura, a grande missão dada por próprio Cristo. Quando vai assunto aos céus, ele já começa a praticar aquela missão de levar avante a novidade de que Cristo estava presente. Ele escolhe esses 12, ele começa a ensinar esses 12, preparar esses 12 para levar avante a palavra de Cristo. E olha que interessante, conclua com o teu jovem que qualquer um, desde que aceite a Cristo Jesus, pode ser esse agente influenciador. Basta aceitar, qualquer pessoa comum pode ser chamado, e será chamado a trabalhar na seara de Cristo. Eu sou uma pessoa extremamente comum e fui convidado a estar com você aqui no YouTube, através da Descer Educacional, falando de Cristo Jesus. Deus convoca, Deus chama, basta você ouvir, entender qual é a vontade dele e pô-la em prática. Faça isso, fale para o seu jovem que qualquer um deles pode ser chamado a ser um grande missionário, um grande pastor, mas para tanto ele tem que ter humildade, se dedicar e aceitar a Cristo Jesus como Salvador. O segundo subtópico vai dizer, conhecendo mais a Deus. Isso aqui é muito interessante, amado, que nós temos que buscar intimidade com Deus. Mas a intimidade você só tem com quem? Como é que eu tenho intimidade com meu pai, com minha esposa, o jovem com sua namorada? Como que nós temos intimidade? Com o professor? Conhecendo. Para que você tenha intimidade com Deus, se faz necessário que você conheça a Deus, não no sentido de tocar, não no sentido de compreendê-lo com toda a plenitude, em toda a sua plenitude, mas no sentido de saber o que Ele quer de você. E aí você gera intimidade, e quando você tem intimidade, você sabe como fazer para agradar a Deus. Por exemplo, você, se for um professor casado, você sabe que se você leva uma rosa para a sua jovem esposa, ela ficará feliz, fará com certeza um bom café para você no dia seguinte, fará para você um bom almoço, falando de coisas triviais no dia a dia. Você leva a flor para ela, por quê? Porque você tem intimidade, sabe que vai agradá-la. E é assim com Jesus. Se nós tivermos intimidade com Deus, nós levamos Jesus no coração e vamos fazer tudo para agradar a Deus. E só tem uma forma de agradar a Deus, praticando a sua vontade, obedecendo aos estatutos contidos na Sagrada Escritura. Ouvir e obedecer ao chamado é o segundo tópico. Todos queriam estar onde Jesus estava, diz assim o nosso autor, e aprender com ele. O mestre ensinava e curava pessoas e libertava os oprimidos pelo diabo, ou seja, onde Jesus estava, algo bom sempre acontecia. Quem nos acompanha sabe que eu não costumo ler muito, né? Eu gosto mais de comentar, de agregar algum valor ao que você e o nosso autor já tem. Mas esse texto aqui foi maravilhoso. Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus mostrava algo de bom sempre que alguém estava perto dele, subtraía alguma coisa de bom. E é isso que Jesus continua fazendo hoje. Hoje você se aproxima de Jesus, algo de bom ainda acontece na tua vida. Depois de tantos anos de sua morte, Jesus ainda é capaz de, através da tua fé, modificar a tua vida. Algo de bom sempre vai acontecer quando você se aproxima de Cristo. Um exemplo típico é o de Pedro, se aproximou, o Paulo, pronto, para que coisa mais absurda do que a mudança na vida de Paulo. E quantas pessoas você conhece no dia a dia que mudaram de vida por ter se aproximado de Cristo? Eu sou uma delas. Meu testemunho vai dizer claramente que ao me aproximar de Cristo, minha vida mudou, algo de bom aconteceu, minha vida se tornou muito melhor. Não só a minha, mas a da minha família. Então, fale isso para o seu jovem. Se aproximar de Cristo significa transformar, mudar a tua vida e mudar a vida para muito melhor. Não é para melhor, é para muito melhor. O terceiro tópico, será que é a voz do Senhor? Será que é a voz de Deus? A voz do pastor é o primeiro tópico, né? Jesus, o bom pastor, conhece as suas ovelhas. Essa chamada de texto aqui, muito interessante, porque quando Jesus, o pastor, por que nós fazemos a comparação de Cristo com o pastor e o ser humano com as ovelhas? Porque as ovelhas são obedientes, né? Então,
A ovelha conhece a voz de Cristo. Eu, se tenho intimidade com Cristo, como estudamos no tópico anterior, eu vou saber quando Cristo está falando comigo. E eu vou pôr em prática aquilo que Cristo manda com que eu faça. Para que eu, se eu não tiver grande entendimento de como Cristo fala comigo, vai para a oração, vai para o jejum e Deus vai te abrir o caminho do entendimento para que você saiba reconhecer a voz de Cristo Jesus. A vontade pessoal e a vontade divina, né? Outro ponto muito interessante, amado, às vezes nós estamos surdos à voz do Senhor e acabamos querendo escolher na nossa vida passos que não estão sobre a vontade de Deus. Por quê? Porque eu não sei escutar a voz de Deus, eu não sei reconhecer a sua vontade. E muitas vezes eu não oro, eu não jejuo, eu não pratico a vontade de Deus, eu não pratico as Escrituras e acabo me afastando do caminho e fazendo escolhas que me levam à perdição, que me levam a me afastar mais e mais do Senhor Jesus. Então, quando eu tiver entendimento e quando eu estiver na oração e no jejum, eu vou saber reconhecer essa voz e vou saber obedecer e vou saber pôr em prática aquilo que Ele ordena que eu faça. É simples assim. Essa lição de número 13, ela é bem resumida, ela nos dá uma compreensão de todo o contexto da lição do trimestre e, de novo, ela termina falando de uma forma absurdamente clara de que para se relacionar com Deus, para se ter intimidade com Deus, para ouvir a vontade de Deus ou para fazer algo para o reino, basta você obedecer. Vá pelo caminho da obediência, que esse é o caminho da sabedoria, e certamente você estará agradando e fazendo a vontade de Deus. Para concluir, amado, eu destaco só essa parte aqui do nosso autor. Jesus deu a você o maior e melhor presente que alguém pode receber, a salvação. Mas entendendo que a salvação é um presente que lhe é dado, mas para que você possa recebê-la e possa entendê-la e compreendê-la, vocês têm que estar orientado pelo Cristo Jesus. Vocês têm que estar praticando a vontade de Deus para que você seja resgatado, para que você adentre o reino do céu. Como já falamos em lições anteriores, a grande vontade de Deus é que a humanidade toda seja salva, que eu e você sejamos salvos. No entanto, sabemos que alguém por escolhas erradas, alguém por exercício equivocado do livre-arbítrio, se perderá no caminho. Que não seja eu, que não seja você, que não seja nenhum dos seus alunos, que nós possamos fazer a escolha certa. E a escolha certa é a obediência, é prática. A escolha certa é você fazer aquilo que Cristo quer que você faça. A escolha certa é você saber ouvir, entender e, acima de tudo, praticar aquilo que a voz de Deus manda você fazer. Em sendo assim, você certamente estará com o passaporte garantido para a tua entrada no Reino Celestial. Dito isso, me despeço desejando a você um belíssimo início de trimestre, né? Tendo em vista que esse é encerramento, e que você possa continuar praticando, que possa continuar na labuta de ser influenciador, de ser pescador de gente, pescador de almas, para que você possa contribuir com o reino de Deus. Um forte abraço, Deus lhes abençoe e até a próxima, se assim Deus o permitir.